Não é novidade para ninguém que os concursos públicos têm uma concorrência cada vez mais qualificada. E as notas de corte das provas objetivas daqueles candidatos que realmente brigam pelas vagas são muito próximas. Justamente por isso, as provas discursivas e os estudos de caso fazem uma diferença gigantesca na nota e na classificação final do candidato. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender a estruturar um estudo de caso de arquitetura para você alavancar a sua pontuação final no concurso. Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a estruturar um estudo de caso de arquitetura da forma correta. Mas o que é, afinal, um estudo de caso? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que um estudo de caso é um texto expositivo. O que isso significa? No estudo de caso, ao contrário daquela redação que você fazia lá no ensino médio, você não emite opinião, não é o seu ponto de vista. Você apenas vai apresentar fatos e vai fundamentá-los. E aqui vai a primeira dica para você. No estudo de caso, tudo o que você afirmar, você deverá comprovar. E como eu faço isso? Existem duas maneiras de se fazer. A primeira é citando o dispositivo legal, citando a lei que você está usando, que ampara aquilo que você está dizendo. E a segunda maneira é você citar o autor ou alguém especialista no assunto que você está afirmando. A maneira mais comum de se cobrar um estudo de caso é esta que você está vendo agora. Esse estudo de caso é do concurso para arquiteto do TRT 15 de 2018 da banca FCC. Essa é a maneira mais comum, e aqui nós podemos perceber claramente as duas partes que eu falei. Nós temos a primeira parte com a narração da história e temos a segunda parte que são as perguntas que o candidato deveria responder. Mas é sempre assim que cai? Em 90% das vezes sim, mas existe uma outra forma de se cobrar um estudo de caso. Esse é o estudo de caso também do ano de 2018 para o cargo de arquiteto da Prefeitura de São Paulo, realizado pela banca VUNESP. Veja que nesse estudo de caso nós temos a narração da história, porém não temos as perguntas separadas por listas como no exemplo anterior. Isso também pode acontecer e você não precisa se desesperar porque é a mesma coisa. A única diferença é que nesse modelo você precisa usar um pouco mais a sua interpretação para conseguir achar as perguntas que a banca quer. Vamos voltar ao texto aqui, ó. Nesse texto, por exemplo, são 3 parágrafos e os 2 primeiros são a narração da história. E no último parágrafo nós temos o comando. Veja só. Frente a esse contexto, os levantamentos demonstraram que já se inicia um processo lento de valorização do solo e, nesse caso, identifique, no mínimo, 2 prováveis impactos positivos e comente, para cada um deles, uma ação de planejamento, que ao mesmo tempo promova sua eficácia. Deverá também ser identificados os prováveis impactos negativos, porém, para cada um, comente uma ação de planejamento que possa mitigar seu impacto negativo. Pronto, nós já identificamos as perguntas que a banca quer que a gente responda. 2 impactos positivos, uma ação de planejamento para cada um deles e, no mínimo, 2 impactos negativos, também com uma ação de planejamento para cada um deles. Como eu disse antes, aquele primeiro exemplo de estudo de caso é o mais comum de estar na sua prova. Esse outro é mais incomum, mas também pode acontecer. E se acontecer, uma dica que eu te dou é: a pergunta normalmente vai estar no último parágrafo. Sempre vai ter primeiro a história, a narração, e depois vem as perguntas, beleza? Então tá, nós já entendemos o que é um estudo de caso e como ele pode aparecer na nossa prova. Mas como se estrutura um estudo de caso afinal? Será que é só eu responder? Letra A, coloco a resposta. Letra B, coloco a resposta? Será que é como preencher um questionário? Não, não é assim e vários candidatos perdem muita nota por fazerem dessa forma. E eu estou falando isso porque eu já cometi esse erro. Eu sabia discorrer sobre o assunto, mas eu não tinha a menor ideia de que eu precisava estruturar o meu estudo de caso. O resultado disso foi que eu respondi letra A, resposta, letra B, resposta, e tirei uma nota muito mais baixa do que deveria pelo conteúdo que eu tinha aplicado lá. Então, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi, agora nós vamos aprender a estruturar um estudo de caso da forma correta.
Veja bem, eu não vou te ensinar aqui o que colocar no estudo de caso, colocar o conteúdo. O conteúdo é com você e apenas com você. O que nós vamos fazer aqui é apresentá-lo da maneira correta para a banca. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividi-lo em duas partes. No vídeo de hoje nós vamos aprender a teoria, tudo que a gente pode fazer e principalmente tudo que a gente não deve de forma alguma fazer. E no próximo vídeo nós vamos fazer um estudo de caso passo a passo, aplicando todos os conceitos que nós aprenderemos hoje, beleza? E se você está gostando desse vídeo, eu peço para que você ajude o Flashcards Arquitetura a continuar crescendo. E como você faz isso? Deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos concurseiros, assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Então vamos lá, todo estudo de caso é um texto dissertativo expositivo. Dissertativo porque ele fala sobre alguma coisa e expositivo porque você vai expor aquilo que você sabe através de fatos concretos. Você deve se lembrar da época da escola e do vestibular da estrutura básica de uma dissertação, com introdução, desenvolvimento e conclusão, lembra? Pois bem, o estudo de caso é muito parecido com isso, tem quase a mesma estrutura. Ele tem a introdução, ele tem o desenvolvimento, mas a conclusão é opcional. Mas Felipe, eu vou fazer um texto e não vou concluir, eu passei a vida toda fazendo isso. Você pode concluir, mas você não é obrigado, porque o mais importante para um estudo de caso é você responder aquilo que te foi perguntado. Mas, se você sentir a necessidade, você pode sim concluir. Então vamos falar da introdução. Basicamente, existem dois tipos de introdução para um estudo de caso, e você vai usá-la de acordo com a sua necessidade. Como assim? Nós temos a introdução curta e a introdução longa, quando eu uso uma e quando eu uso outra. A introdução curta você vai usar quando você sentir que o número de linhas que a banca te deixou não é suficiente para você esgotar o assunto. Agora, se você sentir que você tem um número de linhas suficientes para esgotar o assunto, então você pode optar por uma introdução mais longa. Vamos começar pela introdução longa. A introdução longa possui duas partes: o resumo da história contada na narração e a apresentação do tema. Eu vou te mostrar como que faz certinho lá no próximo vídeo, mas basicamente é o seguinte: você vai ler a narração da historinha que vão te contar e vai resumir. Por exemplo, João é prefeito da cidade de Sorocaba e desviou indevidamente verbas que seriam usadas para a construção de moradias populares. E daí a história vai continuar, mas é isso que nos interessa aqui. Como que eu faria o resumo dessa situação? Gestor público municipal é acusado de desviar verbas que seriam destinadas ao plano de moradia popular estabelecido pelo plano diretor do município. Veja o que eu fiz aqui, eu resumi o caso sem citar o nome de João. Isso é muito importante, tente sempre generalizar a situação. O estudo de caso apresenta problemas que dizem respeito a uma coletividade. E a segunda coisa que eu fiz foi citar a fonte, que no caso era o plano diretor. E é por isso que é muito importante você dominar o seu edital. Você precisa olhar para a questão e saber do que ela está falando, para só então conseguir identificar qual legislação que se aplica àquele assunto. É óbvio que você não vai precisar colocar o artigo exato que se encontra aquilo que você quer falar, mas você vai precisar pelo menos saber falar que, olha, isso daqui é Estatuto da Cidade, isso aqui é plano diretor. Isso você precisa saber. Agora, se você souber citar o artigo, melhor para você. Bom, a primeira parte da introdução nós já fizemos, que era resumir a história. Agora a segunda parte é a apresentação do tema. O tema pode vir explícito no texto, então logo no título lá já tem o tema, ou pode vir implícito, e daí você vai precisar saber do que o texto está falando. Vamos supor que o tema do nosso estudo de caso seja habitações de interesse social. Então, logo depois de resumir o assunto, na frase seguinte você precisa apresentar o tema. E você poderia fazer assim: conforme previsto na Constituição Federal de 88 e na Lei 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, as habitações de interesse social contribuem para o planejamento e desenvolvimento urbano do município. O mais importante dessa segunda parte da introdução é você citar o tema, ele precisa aparecer na segunda parte da sua introdução.
E agora, como que eu faço uma introdução curta? Na introdução curta, você não precisa resumir o caso, você precisa apenas apresentar o tema, lembrando sempre de fundamentar com uma legislação ou com o autor. Veja como ficaria a introdução curta. O plano diretor é um importante instrumento de planejamento e desenvolvimento urbano do município, que regula, dentre outras coisas, o funcionamento das habitações de interesse social, que é uma importante ferramenta para o crescimento organizado das cidades. Repare que eu já comecei o parágrafo citando a legislação. Isso é muito importante. Tente sempre que possível respaldar aquilo que você está dizendo através de uma legislação ou de alguém especialista no assunto. Até aqui nós só falamos da introdução. Agora vamos para o desenvolvimento, que é a parte principal do seu texto. E o desenvolvimento, basicamente, são as respostas daquelas perguntas levantadas no estudo de caso. E aqui vão algumas dicas para você. E a primeira dica é: as perguntas são respondidas sempre no desenvolvimento do texto. De preferência, cada pergunta vira um parágrafo de desenvolvimento. Segunda dica: nunca, jamais, em hipótese alguma, inicie o parágrafo de desenvolvimento respondendo as perguntas com sim ou não. Não faça isso. Lembre-se, isso é um texto, não é um questionário. Terceira dica: não use números ou letras para começar o seu desenvolvimento. Como assim? As bancas normalmente elas listam as perguntas que você tem que responder. Então, ou ela faz número 1, tal pergunta, número 2, tal pergunta, ou ela faz letra A, tal pergunta, letra B, tal pergunta. Nunca comece o seu parágrafo de desenvolvimento colocando letra A e a resposta, letra B e a resposta. Eu fiz exatamente isso em uma prova e o resultado não foi nada bom. Não faça isso. E a última dica: em hipótese alguma, troque a ordem das perguntas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a banca traz lá número 1, tal pergunta, número 2, tal pergunta, ela praticamente está te dizendo o seguinte: candidato, eu quero que você, no seu desenvolvimento, primeiro parágrafo de desenvolvimento, você responda a pergunta número 1, segundo parágrafo de desenvolvimento, responda a pergunta número 2 e assim por diante. Não invente de trocar a ordem porque você acha que a número 2 tem que ser respondida primeiro. Não invente. Faça exatamente na ordem que a banca te der, beleza? Tá, então nós vimos que a introdução tem duas partes, que é o resumo mais a apresentação do tema. E o desenvolvimento? O desenvolvimento tem três partes. Primeira parte é o conector, a segunda é a resposta da pergunta e a terceira é a fundamentação. Vamos fazer um exemplo aqui para você ver como que ficaria isso na prática. Bom, então a pergunta é a seguinte: é possível que o município conceda anistia da dívida do IPTU progressivo? Essa era a pergunta, que seria um parágrafo de desenvolvimento. Como que você poderia responder? Com efeito, não é possível a concessão de anistia ao IPTU progressivo no tempo, conforme disciplinado na Lei 10.257, conhecida como Estatuto das Cidades, que proíbe o município de conferir tal privilégio aos proprietários de imóveis urbanos e rurais em situação irregular. Bom, então a primeira coisa que nós temos que notar é o conector. Nós sempre começamos com um conector que faça a ligação, conecte a introdução com o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui eu escolhi o com efeito, mas poderia ser qualquer um que desse a mesma ideia. Logo depois vem a resposta da pergunta. Então, não é possível a concessão de anistia ao IPTU progressivo no tempo. Ponto. E depois vem a fundamentação, que sempre tem que ser respaldada em alguma legislação, algum dispositivo legal ou em alguém que seja especialista no assunto. Então aqui eu preferi a legislação, conforme disciplinado na Lei 10.257, conhecida como Estatuto das Cidades, etc, etc. E assim você vai fazer com todos os parágrafos de desenvolvimento até chegar na última pergunta. Quando você chegar na última pergunta, você tem duas possibilidades. A primeira é fazer o parágrafo para a última pergunta de desenvolvimento normalmente, com conector mais a resposta mais a fundamentação, e depois terminar com o último parágrafo para a conclusão, ou se preferir não ter uma conclusão, você pode usar o parágrafo de desenvolvimento da última pergunta para concluir. E como você faz isso? Você vai pegar um conector de conclusão, então vai ficar mais ou menos assim.
Por fim, finalmente, não é possível a concessão de anistia. Entendeu? E assim você já usa o próprio parágrafo de desenvolvimento para concluir o seu texto. Bom, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos fazer um estudo de caso passo a passo. Então, até o próximo vídeo!